Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 10 de março, hoje é domingo, estamos na quarta semana da quaresma, ou melhor, no quarto domingo da quaresma. Hoje, a igreja nos convida a celebrar o domingo da alegria, o domingo que somos convidados, sobretudo, então, a nos alegrar, porque se aproxima, amados irmãos e irmãs, a graça da Páscoa em nossa vida. A Páscoa está às portas, para que possamos assim então viver a graça da vida nova em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça de estarmos sempre disponíveis ao seu amor, à sua graça em nossa vida. Hoje, de um modo muito especial, amados irmãos e irmãs, a liturgia nos dá a oportunidade de celebrar com a cor róseo. Esta cor róseo, ela é, então, como se fosse uma suavização, uma suavidade, sobretudo, do roxo, um pouquinho do branco, vamos assim dizer, porque estamos próximos da alegria pascal, das solenidades da festa, mas ainda não chegamos. Que o Senhor, então, nos ajude a viver, então, este tempo em que a igreja se aproxima da grande solenidade. Esse domingo é conhecido também como domingo letare, domingo da alegria. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 3, versículos 14 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a oração coleta de hoje nos diz: ó Deus, que por vossa palavra realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. Então, correr com fervor às festas que se aproximam. Por isso, correr com alegria, correr com fé exultante no Senhor.
A primeira leitura, amados irmãos e irmãs, é do livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículos 14 a 16, depois 19 a 23. Sobretudo, o início, eu gostaria de destacar que diz: todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Então, esta é uma realidade, amados irmãos e irmãs, que muitas vezes toca a vida do povo de Deus. Viveram as práticas abomináveis, sobretudo, amados irmãos e irmãs, vamos pensar afastando-se da presença de Deus e se deixando mover pelos ídolos, pelos deuses pagãos e estrangeiros. Isso é, de fato, então um crime profano, muito, que faz com que o povo fique muito distante do amor de Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao seu chamado e a não sucumbir a essas realidades. O Salmo 136 traz como resposta: que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Então, que se prenda ao céu da língua, que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de Jerusalém, ou melhor, se de Deus nós nos esquecermos. Corremos esse grande perigo na vida cotidiana, diante das nossas obrigações e afazeres, nos afastarmos de Deus, nos apartarmos do Deus que tanto nos ama. Peçamos, portanto, que o Senhor nos ajude, nos conceda a graça de nos mantermos fiéis. A segunda leitura, amados irmãos e irmãs, é da carta de São Paulo à comunidade de Éfeso, aos Efésios, capítulo 2, versículos de 4 a 10. Então diz: irmãos, Deus é rico em misericórdia. Então, o Deus da vida se compadece de nossas misérias, de nossas fraquezas. Por isso, em seu infinito amor, Ele nos convida a nos reconciliarmos com Ele. Olha o que diz: então, Ele é rico em misericórdia, por quê? Por causa do grande amor com que nos amou, ou com que nos ama. Ele não nos deixou de amar, Ele nos ama constantemente. E por que Ele nos amou? Outrora estávamos mortos por causa de nossas faltas, e Ele nos deu a vida por seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Então, amados irmãos e irmãs, somos pecadores, infelizmente reincidentes em pecado. Mas Cristo Jesus, nosso Senhor, se derramou, se entregou por amor a mim e a você, para nos resgatar do pecado, para nos resgatar das amarras da morte. Portanto, que o Senhor nos ajude e nos conceda graça para que nos mantenhamos fiéis a este chamado de sermos filhos e filhas de Deus. Por fim, o Evangelho de São João é esse diálogo entre Jesus e Nicodemos. E nosso Senhor Jesus Cristo diz então sobre um sinal importante, falando da morte que ele iria viver. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então, Jesus está falando a Nicodemos da morte que se aproxima, a morte de cruz. Ele vai ser elevado na cruz, vai morrer na cruz, no madeiro. E por que isto? Para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Então, amados irmãos e irmãs, a fé é para nós, então, esta garantia da vida eterna. Nós precisamos crer na vida em Deus. E como nós cremos?
O apóstolo Paulo nos diz que a fé vem pela pregação. Então é preciso ouvir aquilo que Deus nos fala pelas Escrituras. Então, a intimidade pela palavra de Deus. É importante ouvir o que Deus nos fala pelos documentos da igreja. Nós somos católicos. Cremos e professamos que, tal como a fonte da revelação que está nas Escrituras, também há a tradição da igreja e um mediador comum que interpreta para nós de forma que nós tenhamos um maior aproveitamento, um maior proveito das Escrituras, que é o magistério. Esta é a base da nossa fé. Nós somos, amados irmãos e irmãs, a religião da revelação divina. Deus se comunicou, Deus se deu a conhecer a cada um de nós. Então, a fé é para nós a condição irrevogável, irrenunciável. É preciso crer. Nós precisamos crer. Então, que possamos constantemente suplicar e pedir ao Deus da vida, aquela prece: creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Que a nossa fé possa crescer, que a nossa fé possa aumentar. Que o Deus da vida nos ajude neste caminho, que nós possamos crer. E por que tudo isso? Porque de atos de fé em atos de fé, nós vamos nos unindo ao amor de Cristo, ao amor que Cristo tem por nós. E continua ainda o Evangelho, amados irmãos e irmãs. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. Então somos convidados a amar a Deus, por quê? Porque Ele primeiro nos amou. Deus tomou a iniciativa. Foi Ele quem primeiro nos amou. E amor exige amor. Amor reclama amor. Nós não podemos ser indiferentes com essa iniciativa divina. Nós precisamos amar Deus de volta, porque neste movimento nós encontramos a realização da nossa própria vida, o sentido mais profundo do nosso ser. E continua: de fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Cristo Jesus veio nos salvar, nos libertar das amarras do pecado e da morte, para nos dar vida e vida plena, vida em abundância. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no Filho unigênito. Então, nós precisamos crer. Não crer em Jesus significa, amados irmãos e irmãs, negá-lo. Significa, amados irmãos e irmãs, viver a vida como se não importasse, se nós não tivéssemos necessidade nenhuma do Deus da vida, de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos crer no Senhor. É o próprio Senhor Jesus Cristo que nos diz, na oração sacerdotal: tendes fé em mim, tendes fé em Deus. O Senhor que nos convida, amados irmãos e irmãs, a crer, a ter confiança, a ter fé irrestrita. A palavra ainda continua: ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas que a luz, porque as suas ações eram más. Todas as vezes que nos deixamos mover pelo pecado, as nossas ações se tornam ações más, porque nós buscamos os nossos próprios interesses. Continua ainda: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Quem pratica o mal, melhor dizendo, odeia a Cristo, não quer se aproximar do Senhor. Mas quem age conforme a verdade, lembremos-nos, o Senhor nos garante
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem age conforme Cristo Jesus se aproxima da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Que o Senhor nos ajude, nos permita ser instrumentos do seu amor. O amor na vida de nossos irmãos e irmãs. Hoje a oração sobre o povo diz assim, amados irmãos e irmãs: protegei, Senhor, os que vos suplicam, sustentai os fracos, iluminai sempre com a vossa luz os que andam nas trevas da morte, e concedei que por vossa misericórdia, libertados de todos os males, cheguemos aos bens supremos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.